Agora, então, a gente vai entrar no contexto, né, do mundo asiático, depois do mundo africano. E para efeitos, né, do nosso estudo, a gente vai aprofundar um deles, né, que é o estudo de caso da arte e das danças no campo de estudos da Índia, né, da cultura indiana. Depois a gente vai ver um pouquinho China e Japão e vamos falar um pouco mais em linhas gerais alguns aspectos do continente africano, especialmente em relação à questão das realezas e das cortes africanas. Bom, então a gente tem que pensar também que estamos já aqui, nós temos outros vídeos, eu gostaria que vocês sempre voltassem aos anteriores, né? Estamos falando, né, também de uma outra sociedade que inicia no mundo da pré-escrita, na passagem pré-escrita, no desenvolvimento de um sistema agropastoril, no desenvolvimento de um sistema urbano, na formação de um sistema mágico-religioso, né, cujo também há uma presença muito forte de elementos da natureza, e a relação entre função natural e função simbólica. Isso a gente já viu que em todas as civilizações do mundo antigo é bastante presente, né? E a gente está pensando basicamente numa cultura que se inicia em torno de 6.000 anos antes de Cristo, mas que vai ter, então, no mundo antigo, seu grande momento entre 2.300 e 1.700 antes de Cristo. Bom, aqui então a gente vê que a partir de 5.500 já começa uma civilização bastante sofisticada que já desenvolve entre 5.500 e 3.300 no Rio Indo uma escrita brâmica, né, formando esse vasto, né, complexo, né, étnico, racial e cultural que hoje nós chamamos de Paquistão, Bangladesh, Índia, Sri Lanka, Nepal e Butão, que formam o Indostão ou a Índia, né? A Índia, né, é uma cultura altamente espiritualizada, né, e politeísta e multicultural. É um conjunto vasto de divindades e um conjunto vasto de religiões convivendo, né, budismo, islamismo, hinduísmo, cristianismo. Né. Então, das primeiras etnias que chegam à Índia são os Drávidas, né. Em 1500 também nós temos uma invasão ária, né, que vem da Ásia Central, e que forma então o primeiro período que nós chamamos de período cultural da Índia, já como processo, né, de uma cultura das grandes civilizações do mundo antigo, que é o chamado período védico, período de formação dos Vedas. Nesse período a gente tem um deus supremo, né, que é o Indra, né, que é o deus que se assemelha um pouco à figura de Zeus e que controla todos os outros deuses hindus, os Devas. Né? E a literatura clássica central são os Vedas. Né? Os Vedas são um conjunto de livros que formam a literatura clássica da Índia ancestral. Né? É uma forma de conhecimento considerada talvez a mais antiga, o mais antigo sistema organizado, né, de pensamento, assim, aos moldes de uma enciclopédia iluminista. Né? Ela fala de tudo: saúde, religião, tecnologia, espiritualidade, astronomia, cosmologia, psicologia, ecologia. Né? Ah, Os Vedas, né, o livro sagrado, vai formar então um complexo civilizacional religioso védico, que vai depois ser identificado com a religião bramânica, né, associado ao nome da casta superior, né, com seus sacerdotes brahmanes. Né. Essa é uma sociedade organizada em tribos, né, que formam reinos, e dentro dos reinos, então, há um rigoroso sistema de castas que demonstra que a vida é um sistema de classificação e um sistema ritual. É daqui que vão surgindo os elementos, né, com base que vão dar a formação do que a gente chama período e cultura hinduísta ou religião hinduísta. Né. E não é o único sistema religioso que vai se organizar na Índia, a gente tem outras instituições, né. A Índia tem confluências com o Egito, né, e há também a presença do zoroastrismo persa, né, mas o hinduísmo é um momento fundamental na formação desse Estado, né, dessa organização cultural civilizada ampla, né, porque ela faz uma passagem do sistema animista, ou seja, do mundo mágico, para uma forma mágico-religiosa, sistemática e ordenada. Né. É muito importante identificar, né, que esse termo, assim como muitos outros que a gente tem visto aqui na disciplina, ele não foi cunhado por eles mesmos. Eles não se identificavam como hinduístas ou integrando a religião hinduísta. Né. Hinduísmo é um nome usado pelos britânicos para diferenciar os indianos hindus dos indianos muçulmanos no século XIX, no contexto comercial. Né.
identificamos aí que as duas maiores religiões do planeta são o cristianismo e o islamismo, que são monoteístas, né? Mas a terceira maior religião do planeta é uma religião politeísta, que é o hinduísmo de tradição védica, né? Com a história mais antiga do que a das outras religiões. Depois delas é o cristianismo e o islamismo, que é mais recente. Na base da formação do pensamento do hinduísmo está ainda o livro dos Vedas, né? Então, uma religião politeísta, pluralista, multicultural, uma bricolagem de elementos culturais e de pessoas, de identificações, né? E é mais do que uma religião, um sistema ordenado, um sistema complexo que envolve elementos mágicos, religiosos, filosóficos e manifestações culturais, né? Une esses 4 livros sagrados, une o pensamento dos Vedas como forma de conhecimento e ciência, une também os Brahmanas, que são os livros de comentários, e os poemas épicos, que formam, então, um pouco, contam uma narrativa épica da história da própria Índia. Bom, há também um sistema que forma as divindades da Índia, né? Isso é bem importante, então ela é distribuída no hinduísmo em 3 grandes manifestações, Brahma, Vishnu e Shiva, com as suas correspondentes consortes e cada um sendo responsável por um elemento, né? Que é criação, manutenção e destruição. Basicamente, esses são os 3 mecanismos. Destruição vista aqui como uma ação positiva, né? De libertação, de catarse, purificação, depuração. Né? Os elementos centrais são o Dharma, o Sansara, o Karma e a supremacia do panteão tripartite, o Trimurti, que é formado por Brahma, Vishnu e Shiva, essa ideia de criação, manutenção e destruição. E é toda uma concepção de mundo ligada a um mundo que é altamente organizado, altamente ordenado. Então, um mundo com um ciclo ordenado, o qual estamos todos presos, né? E ele é um grande sistema cíclico e do qual nós temos sempre uma chance de saltar fora, né, desse plano que é um plano de um sistema repetitivo. Além desses deuses, a gente tem outras figuras que são os avatares, né, dessa trindade, que se manifestam e colaboram aí com o trabalho da humanidade no mundo. Né? E também vemos uma concepção de aspectos, né, distribuídos entre aspectos masculinos e femininos. Aqui é uma divisão teórica, né? Há autores que identificam, né, a ideia de aspectos femininos como manifestações do mesmo Deus, numa ambiguidade, então numa ideia mais trans, né? Ultrapassando o binarismo do gênero feminino e masculino, alguns deuses, mas outros dizem que são manifestações, né, que ganham uma autonomia, então seriam encarnações femininas propriamente dita, então seriam realmente polaridades masculinas e femininas, não de uma mesma entidade, mas uma natureza complementar, uma outra natureza. Né? E a maneira como essa cultura então toda vai se definir em torno de um valor extremo, né, para os temas, né, da vida e da morte e de uma relação tanto com o absoluto, o infinito, quanto com o que é impermanente, aquilo que, ou seja, o imutável e o mutável, né, o transcendente e o imanente, né, uma dinâmica que essa cultura religiosa vai trazer para essa produção. Bom, além disso, né, como eu falei, esse sistema é altamente hierárquico e ele forma então uma estruturação de um sistema de castas que é impossível de separação, ou seja, né, que cria uma ideia de uma sociedade imóvel do ponto de vista social. As castas são baseadas em elementos hereditários e raciais e devem produzir um sistema de pureza. Né? Aqui nós temos as 5 castas, né? As 4 castas e o pária, que é aquele que não está no sistema, vamos dizer assim, que está excluído, né, da condição de castas. Né? E devemos saber que as castas não existem mais do ponto de vista administrativo, estatal, ou seja, não integram a estrutura política do país, né, hoje, mas continuam vigorando como sistema cultural. Elas ainda existem como regras internas aos aqueles que são praticantes do
Além do hinduísmo, né, se formam aí, como eu falei, esse amálgama, né, que é a península, né, o jainismo e o budismo são outras formas de compreensão do mundo que também postulam ideias de não violência, mas que formam outras concepções de religião. Concepções plurais que absorvem, que convivem muito bem, mas com uma oposição em relação à ideia da divindade, do excesso de divindades. Então, por exemplo, o budismo, ela não vai ter a figura divina, né? E o jainismo a mesma coisa, não vai ter um deus, né? Então vai ser sempre a ideia de uma energia, né? Uma energia que pode ser leis da natureza vinculadas à formação de leis morais ou as leis do desejo e do sofrimento superadas, né? Pelo processo de meditação, pelo esforço mesmo em saída, em ruptura com o ciclo do desejo. Então jainismo um e budismo outro. Né? Bom, aqui um pouco das figuras históricas, né, que participaram disso, só para vocês terem uma ideia, né. E a Índia também viveu, né, muitos processos de invasão, assim como a gente viu em outros nossos vídeos aqui, a gente tem os vídeos que falam um pouquinho da cultura hebraica, né? Então o mundo antigo é um mundo de constantes guerras, com invasões, né, formação de impérios, e os impérios com tendências, né, expansionistas, né? Nós tivemos as invasões persas, as invasões helenísticas, depois a formação de um império propriamente, né, hinduísta. E é nesse contexto que a gente começa, então, né, quando há uma estabilização, né, política e social, a formação de uma arte clássica. Então aqui a Índia também tem uma arte clássica imperial, que depois vai se afirmar durante um tempo uma era de ouro, né, que é o império, são os 4 momentos dos impérios: Império Gupta, depois Chalukya, Vijayanagara e Chola, né, para novamente depois ser dominada pelos mongóis, né, que vão, vamos dizer, controlar a Índia durante muito tempo e só vão ser substituídos pela dominação britânica, né, que vai cumprir o papel de modernizar a Índia, trazer ela para o mundo moderno, numa articulação com a cultura ocidental. Bom, a partir disso, então, nós temos uma série de movimentos. A Índia moderna e, ao mesmo tempo, tradicional, ela vai ser sempre um enigma e um atrator estranho ao mundo ocidental. Né? E não é à toa que nos movimentos de contracultura a Índia se transformou numa espécie de roteiro, né, de peregrinação para o movimento da New Age, o movimento hippie, buscando uma compreensão do mundo mais vinculada à cultura oriental. Bom, o que a gente tem que ter aqui presente para pensar um pouco da dança? Vamos falar um pouquinho da arte em si, em linhas gerais. Primeiro, né, tomar um certo cuidado com a ideia de Oriente. Já vimos, né, já falamos em outros momentos, em outros vídeos, né, que os historiadores culturais insistem na ideia de que o orientalismo é um conceito muito vago, um conceito histórico e dominador, mas ao mesmo tempo reconhecer que existe um tipo de pensamento, um sistema de pensamento que não é exatamente o ocidental, que polariza com ele. Então, não é reconhecer criticamente, mas sem excluir totalmente o conceito de Oriente. Né? Observar as afinidades, mas também as distâncias entre a Índia, a China e o Japão. Né? E também as afinidades e distâncias entre a Índia e o Oriente Médio, então o Oriente Próximo e o Oriente Distante. Observar um pouquinho essas relações. Primeiro, porque de um lado vai se formar um pensamento, né, do Oriente Médio para o Ocidente cristão. Nós temos a formação de pensamentos que vão na linha do desenvolvimento de uma cultura monoteísta. Isso é fundamental. Então, judaísmo, cristianismo, islamismo. A Índia vai seguir o caminho da Ásia, do extremo asiático, né, politeísta. Então, pensamento politeísta não é só uma religião politeísta, é uma religião e um pensamento politeísta, pluralista, multiculturalista, enfim. Isso tem profundas consequências estéticas, né? Porque vai afetar, inclusive, a compreensão do mundo, né, e da experiência do mundo. Bom, além disso, além de ser politeísta, é uma sociedade altamente mística, né, com um forte caráter devocional, como é bastante comum nas tradições do Oriente, né, a produção de momentos, né, que articulam religião com filosofia,
né? Então não há essa... Temos que tomar um certo cuidado, né? Porque no Ocidente a gente faz uma separação muito distinta no processo, né, evolutivo dos sistemas de pensamento, e a gente isola a religião do pensamento filosófico. Uma tendência, né, dos modelos evolutivos do Ocidente, como a gente também separa a religião da ciência. No mundo da cultura hinduísta e da Índia em geral, os sistemas filosóficos, religiosos e científicos, eles têm mais afinidade. Então é importante a gente saber que há um trânsito maior, né? Assim, quando a gente pensa no livro dos Vedas, que é um livro de filosofia, um livro de religião, um livro de política, mas também um livro de ciência, aqui a gente tem que pensar que essa ideia ela ainda prevalece, ela ainda permanece presente, mesmo quando a gente está diante de uma sociedade que também é altamente tecnológica, né? Como é a da Índia, né? Então, essa é uma ideia, né, que tem uma concepção diversa do mundo da ciência, inclusive. Bom, além disso, então, nós vimos, né, que essa polarização entre politeísmo e monoteísmo permite a gente abandonar a ideia de um Deus único, né, mas, ao mesmo tempo, constituir um sistema, né, uma rede extremamente complexa religiosa. Só que essa rede não é uma rede plana, não é uma rede num único plano, ou seja, então não hierárquica. Ela é uma rede hierarquizada, porque o hinduísmo combina esse politeísmo com uma ideia de mundo altamente hierárquico, uma visão sistêmica, né, e valorativa. Então, as religiões estarão presentes no pensamento artístico, e é isso que a gente tem que ter em mente nesse primeiro bloco, né? Como a gente já viu em outros vídeos da disciplina, né? E aqui nesse caso, acima de tudo, porque há uma combinação de elementos que eles vão se sobrepondo, né, e convivendo, elementos que vêm da cultura védica, do zoroastrismo persa, o próprio hinduísmo que se forma, o jainismo, o budismo, o cristianismo, e mais adiante, já no contexto medieval, o islamismo, os muçulmanos da Índia. Né? Essas tradições, elas não se unificam, elas convivem. Né? Então não dá para dizer que, apesar de ser um sistema hierárquico, ele não é um sistema unitário. Vejam como é complexo. Né? Politeísta, polimorfismo, né, hierárquico, mas não unitário. Né? Então, dentro de tudo isso, há uma ideia de que não há uma unidade, há uma convivência entre diferentes sistemas. Então, são vários sistemas hierárquicos se sobrepondo, né, e convivendo. Fazendo então dessa arte uma arte marcadamente experimental, de cunho religioso, e, portanto, não preocupada com a assinatura, com a ideia do artista. Então, a manifestação artística está mais preocupada com a tradição, com o domínio do repertório, com a inclusão, né, num lugar no mundo, com a ideia do gênio, a ideia da autoria, né, da assinatura. Né? É muito mais uma integração que permite um vislumbre, através de uma experiência religiosa artística, da verdade, das leis da natureza, né, da ordem do cosmos. Né? Então, isso é o que é o mais importante. Né? Os marcadores, então. Os marcadores centrais que nós teremos aqui são os marcadores religiosos. Então, toda a produção artística da Índia tem um caráter religioso, e a religião ocupa um lugar central na arte. O multicultural, essa mescla de tribos e culturas, essa convivência, né, que não unifica, então essa ideia de não unidade dos estilos, né, inclusive aqui permitindo compreender por que mesmo nós obtendo uma forma altamente sistemática, né, tanto da poesia, da dança, né, do teatro e tal, nos livros, né, que vão depois tratar, nós vamos falar disso mais adiante, né, nos livros que vão tratar dos sistemas artísticos propriamente dito. Ao mesmo tempo, a gente tem uma variação interna às regiões, às tribos, às culturas, intimamente ligadas aos sistemas linguísticos diversos que convivem lá, porque as pessoas falam muitas línguas, mesmo falando duas línguas obrigatórias, vamos dizer assim, que são as línguas de Estado, né, incluindo aí o inglês. Né? Elementos da natureza, né, mas não pensados da maneira grega,
né, mas uma maneira religiosa de relação com esse mundo, né, a natureza como um sagrado, e ao mesmo tempo o erotismo como uma forma sagrada do sexo. Além disso, né, é muito interessante observar o fato de não haver essa ideia de autoria e da gente pensar de uma inserção. Então, estar na arte é se inserir numa rede de tradição e de hierarquia, né? Isso também pressupõe um abandono da ideia de eu autor do mundo, de assinatura, de autobiografia, de biografia, né? Pressupõe a ideia de que eu tenho que sair do eu para alcançar o modelo artístico, né? O modelo é a forma da arte que eu tenho que me integrar nela, né? Ultrapassando qualquer compreensão subjetiva do processo artístico, que é uma coisa muito difícil para o Ocidente compreender, porque, especialmente a partir da modernidade, o modelo subjetivista se tornou preponderante, né? Mesmo quando a gente tem tentativas de um objetivismo, né? Na arte moderna, né? A gente prevê que há sempre uma polaridade com o modelo que vem lá da estética romântica, né, a ideia da narrativa como uma história de vida, uma história pessoal, um relato subjetivo, né, um valor, né, extremo à experiência individual e subjetiva, né, que seria uma espécie de filtro da realidade. Aqui é o contrário, você tem que eliminar esse filtro, esse eu, para poder entrar numa conexão mais direta com o mundo dos objetos, com o mundo dos vegetais, com o mundo dos animais, né? Então está muito mais próximo dos elementos do animismo, do xamanismo e do totemismo, mesmo não sendo mais o animismo, já que é uma estrutura e um sistema que é o sistema hinduísta, então tem um panteão, né, também de deuses com sua hierarquia. Bom, portanto, aqui, né, essa ideia de adentrar no mundo da forma não é exatamente pensando a forma como um acabamento, né? É como um princípio de formalização que não é exatamente a representação, né? Então, no politeísmo, eu posso pensar, né, que se há uma impermanência, né, da existência e a arte é um esforço de, de acesso a essa dimensão transcendente, essa dimensão mágico-religiosa, eu preciso então estar mais aberto, não à ideia de uma única forma, né? Então, uma ideia de migração das formas, né? De transformação das formas que podem se transformar em outras formas. O mais importante é a maneira como as formas se diluem, se dissolvem, né, e se transformam em outras, né? Então, essa ideia de migração do objeto para o animal, do animal para o vegetal, do vegetal para o humano e vice-versa, né? Além disso, uma relação completamente distinta com o tempo, né, envolvendo várias dimensões de tempo, né, desde o tempo dos ciclos, né, então ciclos, né, de reencarnação, o tempo cronológico, né, o tempo do fluxo da existência, e o tempo da justiça, que é o tempo do juízo final. Né? E, além de tudo, um tempo sem tempo, que é o ausente, a ausência de todo o tempo. Né? Aqui também uma coisa bem importante, como o tempo é cíclico, né? O juízo final é um momento que se manifesta na dimensão individual. E não, então não existe uma justiça coletiva. Todos nós somos convocados a sofrer os efeitos de uma justiça que é colocada na nossa no cerne do que seria então essa última instância de individualidade, né? Porque a justiça é uma coisa que antecede a nossa existência, ela está lá dentro do tempo. Então aqui temos essa busca, né? Então a arte está sempre constantemente se dirigindo ou tentando refletir ou desenvolver ou explorar o que seria a eternidade, né? Então a vida como transitoriedade e a arte como busca do eterno, né? É uma busca do eterno altamente heterodoxa, né? Porque valoriza e acolhe as diferenças, como eu disse, né? Porque não tem, né? É uma ideia de pluralismo. Né? E em alguns momentos a gente vê aí também, né, uma tentativa de controle, de sistematização da exploração de uma única ideia de sistema. Mas isso não é o que predomina no mundo hindu. Né? O que
predomina realmente essa estética dissipativa de caráter religioso que nos convoca a uma noção muito próxima de uma noção realmente litúrgica, né? E reposiciona a noção de contemplação também de uma maneira diferente daquela que é dada no Ocidente. A gente sabe que na cultura ocidental a gente tem uma estética contemplativa, né? Mas que é de caráter subjetivo. Aqui, o caráter contemplativo ele é próximo da expressão meditativa, então uma tentativa de saída da subjetividade. Então, a contemplação é quase como estar junto, né? Estar próximo, estar com, né? Então, a estética contemplativa é a abolição desse eu, né, que nos coloca no cerne desse ambiente que pode se aproximar uma ideia de nirvana, assim, nirvana como lugar de contemplação, né? Bom, o sistema indiano vai formar, então, depois, a partir dos livros, né, que vão teorizar o campo das artes, né, um sistema voltado, baseado numa teoria das emoções, né, que integra, né, essa espiritualidade, esse plano superior, a uma expressão materializada, né, nas emoções humanas. E, portanto, então, aqui é fundamental, né, sempre a integração do sagrado a esse elemento. Aqui a gente vê um pouquinho as demarcações, como é que funcionam, né, e quais são as preocupações do sistema religioso e como elas vão afetar também o sistema de concepção estética e artística do mundo oriental, né? Então, a ideia da mutação, do desprendimento, né, do desapego, né, da impermanência, né, uma atração por esse desenraizamento do mundo, né, que é próxima dessa cultura. Bom, além disso, o último aspecto aqui mais filosófico abrangente é o conceito de transferência de mérito, que é o pensamento por transferência. Então, estar perto dos superiores, aproximar-se de um mundo sagrado, ou seja, estar num ambiente sagrado é por uma ideia osmótica, vamos dizer assim, né? É por transferência eu vou aderindo às qualidades daquele ambiente, né? Na arte, a gente vai ter esse sistema em funcionamento da transferência de mérito, que é uma obtenção de mérito através de uma transferência simbólica. E por isso, então, toda a expressão artística vai ser baseada numa estrutura hierárquica de transmissão do conhecimento artístico, a partir de uma hierarquia. Então é preciso depois entender a formação das escolas, dentro das escolas os mestres, dos mestres os discipulados, dentro dos discipulados a hierarquia dos indivíduos, né, num processo, né, de aquisição daquele conhecimento, né, artístico propriamente dito. A dança, então, vai ser esse sistema gestual complexo, né, que vai formar o conjunto das danças clássicas indianas, né? Nas danças clássicas, nós vamos ter um princípio altamente coreográfico, naquele sentido tradicional do termo, né, vinculando as formas, né, gestos e movimentos a conteúdos hieráticos, né? E todo ele articulado ao próprio sistema de notação musical, o sistema musical da Índia, que não é o mesmo sistema do Ocidente. Aqui a gente então tem um modelo da Índia, né, um modelo de arte para a Índia, é uma saída, ele se posiciona, né, numa relação não de oposição, mas de diferença, de distância, à nossa concepção de arte, de teatro, de artes da cena, que vem do modelo aristotélico, que a gente fala um pouquinho mais lá no vídeo sobre teatro grego, né, e tal, né? Então, no sistema da Índia, né, nós temos o grande sistema de tratados, né, dos Shastras, né, e o Natya Shastra, o Natya Shastra, né, que é o tratado sobre as artes do palco, as artes da cena. Foi estudado por importantes pesquisadores brasileiros, professores especializados na área, então eu vou utilizar aqui essa referência, né, desse sistema para poder então trabalhar com vocês. Bom, lá no final, então, faço a indicação final dessas referências, né? No século II, então, a escrita desses 5 volumes que discutem a poética da cena na Índia,
né, e o funcionamento das artes clássicas hindus, né, distribuídas em formas populares, formas modernas e formas contemporâneas, né, pensando as relações entre a dança clássica indiana, a poesia e a música clássica indiana. O que é esse sistema? É um tratado que desenvolve um sistema de movimentos e gestos, né, que formam uma gramática para cada uma das partes do corpo humano, que nós vamos chamar de mudras. Além disso, são recomendações dietéticas, né, que vão então determinar o que é melhor, né, para a purificação do corpo do artista, já que o artista está vinculado aí a uma ideia de arte como uma dimensão de religiosidade. Durante todo esse período aí, então a gente vê o desenvolvimento, né, dentro da arte indiana, né, na Idade Média, que a gente chamaria de um equivalente da Idade Média, né, na Índia, né, um processo de desenvolvimento muito sofisticado de uma filosofia, uma filosofia da arte, uma estética, né, com estudos que vão aprofundando sistemas diversos, né, mas que constroem modelos semióticos e estudos da linguagem, né. A gramática indiana, essa gramática que vai estar então nos textos, né, normativos, né, são na verdade uma forma de gramática de descrição, né, semelhante ao sistema da língua do sânscrito, né, né. Então aqui há um processo de cruzamento, né, de informações para a leitura, né, e a criação, fundamentalmente, de um conjunto de figuras de linguagem que vão colaborar no desenvolvimento de uma expressão artística. Então, o domínio por exemplo, de um conjunto retórico de figuras de linguagem ajuda a escrever a poesia. O domínio dos mudras, né, então desses gestos e movimentos articulados, ajuda a construir uma coreografia. Né? Ajuda, na verdade, faz a construção da coreografia. Ao mesmo tempo que a gente tem esse sistema lógico e gramatical descritivo, esse sistema lógico, gramatical e descritivo que forma o sistema da dança combina esse sistema, que é altamente filosófico e matemático, com um pensamento religioso, ou seja, aquilo que eu tinha falado. Esse sistema da Índia não faz uma ruptura como nós fazemos no Ocidente entre a religião, a filosofia e a ciência. Há um contínuo entre os três aspectos, né? E a costura desses elementos é feita pelo mecanismo chamado linguagem, né? Que transita da linguagem, né, como gramática à linguagem como matemática, como lógica. Né? E essa arte, então, né, ela vai então vigorar, né, e vai acompanhar o desenvolvimento, né, dentro do sistema de castas da própria nobreza durante o período da Alta e da Idade Média na Índia. Né? Então, há uma diferença aqui, né, que a sociedade de castas ela produz uma elite, né? A elite Brahmani, ela é uma elite que não é só sagrada por ocupar ofícios sagrados, mas também porque ela se propõe a um alto nível de desenvolvimento artístico, criativo, intelectual, mental, né? Então, a gente observa no sistema hindu, né, o valor dado à arte, como a arte integra o sistema de status social. Né? Então, há um letramento da nobreza, né? Uma elite articulada, uma elite muito sofisticada. É um pouco diferente da formação da elite europeia na Idade Média, né? Que é uma nobreza não letrada, uma nobreza mais guerreira, né? Porque há uma separação entre os religiosos e os guerreiros. E aqui há uma aproximação. Né? Bom, muito importante a gente entender também aqui, né, que nesse sentido esse processo ele tem segmento durante o processo de modernização, porque a dominação inglesa, né, e a nova elite colonial que se forma, ela vai instituindo através da relação com a universidade inglesa na Índia, né, um processo de vinculação com a cultura antiga, né, que é extremamente forte, em uma combinação que gera uma cultura híbrida da Índia contemporânea. Vou falar um pouquinho mais então do Natya Shastra ou Natya Shastra, né, das artes da cena ou das artes dramáticas. Basicamente, então,
O Natya Shastra é justamente um modelo gramatical das emoções humanas que busca identificar os traços universais das emoções em potencial que estão em todos nós, que são 8, na verdade, né? Que são afloradas por um processo de estimulação, ou seja, por uma técnica, uma tecnologia de colocar isso em cena. Né? Aqui muito importante, porque a história é contada através do fluxo da emoção, né, da gramática da emoção, e não através da estrutura narrativa, do plot dramático, do nó dramático, do desenlace da trama na formação do drama. Né? Então, em Aristóteles, nós estamos subordinados à história que é contada. Então, o recurso narrativo ele é fundamental, porque ele estrutura o nó e o desenlace. Então, uma estrutura dramática. Aqui não é uma estrutura dramática, a gente está falando de uma estrutura emocional, de uma história que é contada por estados páticos, estados de afetos, né? Que não está diretamente vinculado à ideia do roteiro, à ideia do plot dramático propriamente dito. É muito comum, né? Então a gente vai falar, né, lá, vou dar o exemplo que o professor deu, que é muito interessante, que justamente nós, quando vamos fazer cinema, né, na indústria hollywoodiana, a gente obedece um pouco a essa lógica aristotélica. Uma história padrão é construída a partir de um roteiro. Né? Então, a primeira base é construir um argumento, o argumento se desdobra no roteiro. No cinema indiano não se faz isso, a gente busca, a gente faz vários números de dança, né, clipes, né, e a partir daquele conjunto de imagens, daqueles movimentos, daquela história que é contada pela articulação gramatical daqueles movimentos e gestos na dança, eu posso inventar uma história. E dali eu defino os personagens, a partir dos estados emocionais que estão sendo traduzidos naqueles clipes de dança. Né? As emoções fundamentais são, então, estruturas universais, que são potencializadas tecnicamente e vão ser utilizadas, ou seja, atualizadas nos contextos artísticos na hora de contar as histórias. Além disso, elas se combinam com 42 emoções secundárias, que são emoções reativas, né, ligadas ao mundo cotidiano, são formas que não são estados do patos, são, na verdade, ações, né, propriamente ditas. Então, uma são as emoções secundárias são aquelas que estão ligadas a uma ação produzida a partir de uma reação emocional. Essas emoções, as 8 mais as 42, se combinam com os planos expressivos, que são os outros planos, o corpo, a imagem, a música, né? E essas múltiplas combinações que formam o sistema, né, então uma rede de combinações dentro de uma hierarquia, né, formam as peças, que vão formar os repertórios de peça. Então a gente tem um repertório, a gente tem uma gramática, um dicionário de emoções, né, um dicionário de planos sonoros, um dicionário de planos visuais, um dicionário corporal, né, um dicionário de gestos, e esses dicionários combinados, esses repertórios, vão formar também dicionários de temas, conteúdos, conjuntos que formam um repertório de histórias também. Né? Então elas vêm na sequência, elas vêm dentro da estrutura hierárquica. Bem importante. Né? Por volta do século IV e século antes de Cristo e século IV depois de Cristo, ou seja, mais ou menos em 800 anos, a gente tem um desenvolvimento, né, de uma sofisticação, desenvolvimento desse sistema que a gente conhece aí como sistema então de produção artística, né, das artes da cena, das artes dramáticas na Índia. Né? E que visam realmente diferenciar e separar a arte de uma função cotidiana. Então, na verdade, todo esse sistema complexo, né, é uma forma de se afastar do cotidiano, porque o cotidiano é volátil, o cotidiano é impermanente e ele é condicionado, porque a gente no cotidiano a gente vive na ignorância e não na consciência, né? Que é a consciência, porque a gente está preso ao eu condicionado. Né? Então, essa linguagem ajuda a gente a se libertar do eu e sair do condicionamento. Então, na verdade, a técnica aqui, ela efetivamente ela tem o papel e a função de um libertador, né, de um acesso absoluto. Sem essa técnica eu não tenho como acessar o absoluto, porque eu estou sempre aprisionado às condicionantes não, ou à ignorância da vida comum, da vida cotidiana. Né? Bom, ela vai também desenvolver toda uma escola medieval, né, de teologia estética,
né? Assim como a gente tem uma teologia estética, né, do medieval do Ocidente, a gente vai ter uma teologia estética da Índia, né, que vai trazendo esse pensamento da estética e da arte para dentro do pensamento religioso, né, vendo também o mundo como uma cosmogonia estética, um grande espetáculo, né, promotor e ordenador de experiências de estesia, né, que vão sendo elaboradas por cada um de nós, né? Então, né? E no nosso exercício, o que os teóricos dessa teologia estética afirmam é que todo o processo, né, de acesso a uma experiência artística é a aproximação de uma experiência mística, é a preparação. Então a gente vai se preparando para se libertar do eu. Então uma tecnologia da arte que serve para evoluir para a religião. Né? Por quê? Porque a arte é devocional, a arte é purificadora, a arte é a saída da mundanidade, a arte é conexão com o divino, né, com o cosmos, né, desenvolvendo aí algumas estéticas da conexão amorosa com o mundo, uma estética contemplativa, que é a ideia da pacificação, da relação pacificada com o mundo. Né. Bom, a dança ela vai combinar essa sistematização de movimentos e gestos com outros sistemas, né, que está lá no livro. Então, as 8 emoções com as 42 subdivisões combinam, né, com os personagens, com uma tipologia de roteiros, com uma sistematização de maquiagem, com uma sistematização cenográfica, com modelos de construção de palco, com modelos de desenho de palco, com a ideia de métricas. Tudo isso é bastante complexo. Né? Isso faz parte de todo o sistema de pensamento da Índia. Então a gente pensa que essa complexidade ela está comum, né? Ela integra essa sociedade como um todo, já que ela é uma sociedade que reconhece essa pluralidade de convivência de sistemas. Né? Uma sociedade que tem 21 línguas oficiais, mesmo tendo uh, uma língua acadêmica oficial como o inglês e o sânscrito como uma língua regular, né, declinada, semelhante às grandes línguas do mundo antigo, ela ainda tem mais 19 outras línguas em convivência. Né? Então, formação desses grupos linguísticos diversos que vão demonstrar essa diversidade dos sistemas e a maneira como eles vão se desdobrar, se desenvolver em subsistemas conforme as regiões. Né? É o que a gente chama, então, uma tentativa de unidade, né? E, ao mesmo tempo, uma convivência com essa pluralidade. Essa unidade é um esforço, né, político, temporário, né? Já que o que prevalece é a alteridade radical interna, né, de uma lógica altamente sistemática, mas baseada em sistemas de parentesco. Né? Então, os sistemas de significação constroem sistemas de linhagem, que são tradições, sistemas de herança, sistemas de parentesco, né, que se formam entre os grupos, né, e entre as teses ligadas ao campo artístico. Então, cada grupo, cada comunidade tribal vai ter um sistema particular de teorizar as cores, de teorizar os gestos, né, vai construir, inclusive, o que chama-se assim, diversidade da cultura clássica. Então, existe uma ideia de cultura clássica, né, que está lá na língua do sânscrito, mas existe um clássico local, um clássico regional também. Então, é uma espécie de distribuição. Né? Então, existe o poeta clássico de tal região, o dançarino clássico de tal região, o dançarino clássico de tal região. Então, há uma divisão, né, do que a gente chama de subcultures ou substyles, né, subestilos. Né? Bom, aqui bastante importante também a formação de alguns templos, né? Então aqui é bem legal, né? Recomendo a leitura do texto. O texto está indicado ali no final, né? É uma tese de doutorado, né? Com uma experiência de campo muito interessante, com a visitação a vários templos, né? E nesses templos como são organizados os espaços específicos, né? Destinados à dança, né? Incluindo aí as figuras, né, divinas, mas também as figuras que formam esses mudras da dança, né? Ou seja, é como se fosse uma visualização escultórica da própria gramática da dança no ambiente onde vai se dançar. Né? Em algumas cidades, né? Um pouquinho. Aqui vocês vão lendo, vão acompanhar, né? Uma série de descrições da própria tese, né? Do professor Abílio Pérez, né?
contando um pouquinho das suas viagens e como ele foi se integrando e conhecendo festivais, fazendo aulas de música e conhecendo artistas da música e da dança, predominantemente, né, na sua estadia de um ano, né, um trabalho longo de campo, então um trabalho histórico, filosófico, né, dentro do campo dos estudos teológicos, mas ao mesmo tempo uma pesquisa com moldes de uma pesquisa antropológica, né, com uma etnografia de longa duração. Alguns exemplos, né? Bom, a gente vai então identificar que dentro desses estilos a gente vai encontrar pelo menos 8 grandes estilos de dança no complexo cultural da Índia, né? Existem algumas danças que são mais difundidas que outras e que geraram um processo de internacionalização ultrapassando as fronteiras locais, né? Aqui um exemplo de uma pesquisadora brasileira do campo da pesquisa histórica, mas também uma dançarina de dança clássica indiana no Brasil, a Ludmila Van Lammeren, que é do Rio de Janeiro, né? Então ela vai falar um pouquinho, né, dessa dança clássica e do desenvolvimento, né, desse aspecto devocional. Então, mais uma vez aqui se reforça essa ideia, né, de que a dança devocional exige, né, essa saída desse eu, né, e a busca de valores que estão associados à dança como forma de acesso à espiritualidade, como passagem para o espiritual, que é virtuosismo, precisão, treino, força e produção da beleza. Né? Então, e depois as tipologias dentro das danças que vai se aprendendo. Então, como ela mesma diz, a gente vai compreendendo que existem danças mais puras e há aquelas que onde a dança é um aspecto secundário, um aspecto residual no processo de uma pantomima, né, de uma expressividade, né, que conta histórias a partir de emoções. Então, muito semelhante à ideia da pantomima. Né? Então, há um meio do caminho onde tem dança pura, pantomima pura, depois dança com um pouco de abinaya, ou pantomima expressiva, né? Ou então uma pantomima com um pouco de dança. Então, assim vai montando. Além disso, também ela ressalta a importância da gente compreender a maneira como quem tem autoridade para reconstruir uma história clássica, da tradição clássica, quem é que pode interpretar uma tradição. Né? Então há uma hierarquia, aquilo que eu falei, né? A escola, uma sênior, né? Uma mestra, né, de um nível intermediário, e assim vai indo, né? E há ali, então, há determinações que revelam, então, o quanto de conhecimento, o quanto de precisão, de treino, né, de virtuosismo, né, e de devoção estão presentes, de dedicação, né, que estão presentes, assim, nesse dançarino, nessa dança. Então, a hierarquia, né, baseada num sistema, né, que eu chamei, então, de linhagem e filiação, né, da escola ao mestre, aos dançarinos sêniores e depois aos dançarinos, né. Essa hierarquia, ela não é só para uma relação de poder, é porque ela é o caminho da construção de um processo meditativo na concepção filosófica desse sistema de dança. Né? Aqui também algumas outras formas, né? O Kathakali como um tipo de teatro-dança, né? Que é um jogo contando uma história, né? Então fazendo uso dos mudras também, né? Aqui também, mais uma vez, então o Kathakali também tem um conjunto de posições estáticas das mãos, né, que vão determinar a contação da história, né, sem o uso da voz. Então também uma ideia de um altíssimo nível de treinamento expressivo com as mãos e com o rosto para poder fazer acentuar as expressões, né, que contam a história. Né? Então um alto nível de detalhamento, né, de combinação do elemento visual, né, com o elemento do movimento. Algumas indicações aqui de vídeos que valem super a pena para a gente conhecer um pouquinho mais essa ideia da arte oriental da Índia, relação da arte com a filosofia e a ciência, a questão da arte na religião, estética da divindade, né? Sugeriria aqui 3 vídeos bem bacanas que foram uma base para a construção dessa aula, né? O trabalho do professor Saulo Goulart, um vídeo, né, de abertura de um curso que ele ministrou no Museu de Arte Moderna, que chama-se Arte e Pensamento no Oriente, né, no mundo indiano. Né? Então ele vai focar, né, aquela primeira parte toda ali que eu
fiz os comentários mais breves sobre esses sistemas de pensamento, né, a ideia do não-eu, né, todos esses elementos que são fundamentais para entender o sistema de pensamento e como o sistema artístico se integra a esse sistema de pensamento, né, e aí fazendo essa reflexão sobre a importância de ainda manter um uso, né, da ideia de Oriente como sistema de pensamento. Né. A entrevista do Abílio Pérez, do professor também, com o doutorado dentro da área, né, que fez uma pesquisa específica sobre artes dramáticas, sobre música e sobre dança, né, com um trabalho de campo na Índia durante um ano. E recomendaria também esse vídeo que é muito poético, né, não é da dança, né, mas é um vídeo de um fotógrafo muito reconhecido, Henri Cartier-Bresson, né, que ele faz um trajeto, né, é um vídeo mais antigo, né, é um filme na verdade, né, que está na internet com legendas e tal, falando um pouco dessa experiência, né, das imagens capturadas por Bresson na Índia. Então, é lindo mesmo o documentário, vale muito a pena assistir. Aqui alguns outros, né, que falam um pouquinho, né, do pensamento, né, alguns canais aí que tem vários outros vídeos importantes, não Educarte, a ciência milenar indiana, o conhecimento da humanidade, o dedinhos da mão, né, que são canais aí. E aqui algumas sugestões, né? Essas sugestões são do professor Saulo, que eu achei muito interessantes e que se combinam muito com os vídeos anteriores da nossa disciplina, né? Então, quem não assistiu os outros, vai lá e vai ver, né? Sugestões, né? O professor insiste numa questão que nós temos falado muito em todos os nossos vídeos, né? Que é a importância de um sistema de análise simbólica, né? Para entender a importância de estudar as narrativas míticas, né? Do corpo da mitologia, né, da Índia, para poder entender a produção do pensamento e a produção da arte, e ao mesmo tempo ter presente um estudo amplo e sistemático da história comparada das religiões. Né? Aqui eu volto também, indico novamente o vídeo da professora Bonetti, o nosso bate-papo, né, em duas partes da entrevista, né, no qual a gente fala bastante sobre isso, a importância de métodos de história comparada para o entendimento da arte, né, do Oriente, mas também da arte do mundo antigo, né, da arte da asiática, enfim, né, nessa perspectiva mais ampla.